E aí galera, graça e paz, tô aqui mais uma vez com vocês e esse aqui é mais um vídeo daquela série lá, 3 versículos que eu amo e as suas histórias. E hoje tô trazendo aqui pra vocês esse irmão amado e querido, né? Tem uma galera aí já que é da Monte, já tá inscrito no canal, já conhece aqui nosso mano Everton. E hoje ele vai estar trazendo pra vocês aí os 3 versículos que ele ama e ele vai estar contando a história desses versículos aí para vocês, e com certeza Deus vai abençoar muito a vida de vocês aí. Diga aí, meu mano, qual é o primeiro versículo? Amém. Como eu estava falando com o Júnior, falar da Bíblia é algo assim muito prazeroso e ao mesmo tempo assim delicado, porque a Bíblia tem inúmeros livros, inúmeros capítulos, inúmeros versículos extraordinários. E eu pensei, quais versículos vou falar? E eu, genuinamente, vou falar de coisas que Deus tem me movido a fazer, que Deus tem transformado a minha vida. E eu creio que quando a gente fala daquilo que a gente vive ou viveu, Deus ele testifica, ele respalda, né? E o primeiro vai ser lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Grava aí, galera, 1 Timóteo 4:8, né? Vai estar aí na tela para vocês verem, né? Mas amém. Bom, antes de ler esse capítulo, esses versículos, vai trazer que, para quem não sabe, eu treino jiu-jitsu, tá? Sou faixa preta de jiu-jitsu, treino jiu-jitsu há quase 7 anos. E por muito tempo da minha vida eu fui preso ao jiu-jitsu, vou dizer assim, jiu-jitsu. Eu priorizava o jiu-jitsu antes de Cristo. Essa é a palavra certa. Eu colocava o jiu-jitsu, um esporte, a parte física, antes de Cristo, né? E Deus sempre fala uma coisa: Deus não aceita nunca e nunca vai aceitar ele ser o segundo na tua vida, na minha vida. Ele é o primeiro ou nada. Ele é o primeiro, só ele merece o primeiro. E por muito tempo fui preso. E era até uma briga aqui em casa. Nos cultos de quarta-feira eu costumava deixar minha esposa na igreja e ia pro treino. Os treinos são segunda, quarta e sexta. Então toda segunda, quarta e sexta, chovesse ou não, eu estava no treino. Ninguém me via nos cultos nas quartas. E através das orações da minha esposa, e Deus foi ministrando, foi mudando, né? Foi transformando. Não foi desejo meu, confesso, de ser mudado e tal. Deus foi aos poucos me esclarecendo, me mostrando essas verdades. E o capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: o exercício físico é de bom proveito, mas o espiritual ele te dá vida agora e no futuro. Amém? E nesse trabalhar de Deus na minha vida, quando eu encontrei esse capítulo, esse versículo aqui de Deus, ele foi direto, né, aonde ele precisava ir, né? Deus estava tratando já e ele deu como um remédio. Depois que eu li esse versículo aí, esse capítulo, esse versículo, cara, a transformação foi imediata, né? Deus agiu assim, vem agindo. E eu confesso que hoje, eu digo assim com toda a ousadia, que hoje Jesus Cristo, Deus, ele é a primícia, ele é o primeiro na minha vida. Eu nunca deixei de treinar jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu, mas, cara, se eu não for treinar na segunda, se eu não for treinar na quarta, se eu não for treinar na sexta, pra mim não vai mudar nada, entendeu? Porque eu tenho entendido que o que eu não posso deixar de fazer na segunda, na quarta e na sexta, ou em qualquer dia, é buscar a Deus. É ler a palavra, é orar, é estar em comunhão, é conversar com o Espírito Santo, é viver a Cristo, né? E eu confesso que depois que eu comecei a praticar isso, comecei a exercitar, fortalecer o meu espírito, né? Hoje, posso dizer, meus músculos espirituais estão crescendo, né? Não sou mais o Everton que eu era antes, não sou mais aquele Everton que tinha aquela visão terrestre. Deus também me levando, me movendo para lugares que nem eu sei ainda. Amém? Amém. E só para ressaltar aqui, tem uma palavra em relação que o Everton ele compartilhou, em relação a não servir
Você não dá para servir a dois senhores. E é muito conhecida essa palavra. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Mateus 6:24. O nosso serviço ao Senhor, ele deve ser exatamente como a palavra diz em Romanos, no capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao seu serviço, e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E como ele mesmo falou sobre essa força que é espiritual, a palavra de Deus ela diz também em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, olha o que é que diz aqui, ó. E você, meu filho, seja forte, por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus, né? Então, eu acredito que talvez não tenha sido a mesma situação que ele tenha passado com relação ao jiu-jitsu, ou algum arte marcial na sua vida, esporte, mas talvez seja semelhante a algo da sua vida que você esteja colocando em primeiro, e isso esteja tirando as forças espirituais, as forças que vêm de Cristo na sua vida, para fazer você deixar um culto de quarta ou um culto de domingo, deixar a sua dedicação sincera a Deus para você fazer isso, né? E como ele bem falou, quando você começa a deixar que Deus ele entre para ele fazer, a palavra dele está exatamente dizendo aqui, ó, esse exercício físico ele vai durar pouco, mas o espiritual ele é tanto para agora como para o futuro, porque é para a vida eterna, né? Mas amém. E aí o segundo versículo, você ama aí? O segundo versículo que Deus ministrou na minha vida e fez total diferença, e está fazendo e vai continuar a fazer, ele é primo desse que eu acabei de ler, ele é no capítulo da frente. É o primo, né? Ele leu 4, mas leu 5 agora. 1 Timóteo 5:8. A gente leu 1 Timóteo 4:8, agora vai ser 1 Timóteo 5:8. Como é que faz o 8? Mas é isso aí. Aí ele diz: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente, pior do que o incrédulo. Amém? Amém. E como é que esse versículo ele entrou na minha vida? Eu por um tempo da minha vida, eu digo assim, eu fui religioso. Aí eu servia a obra de Deus, mas em momento algum servia o Deus da obra. Como nós bem sabemos, a Igreja Batista, que é a qual eu congrego e me alegro muito de congregar lá, ela é uma igreja em célula. E tem vários ministérios, eu faço parte, eu sou líder de célula, sou líder da sonoplastia, que é a galera que mexe com som, faço parte de alguns ministérios, ministério que discípulo, que é das crianças, enfim. Eu me envolvo muito em atividades da igreja, da obra. Mas por muito tempo, sem perceber, eu não fazia o mesmo em casa. Uhum. Eu tinha os olhos fechados para isso. Eu quebrava, pulava princípios bíblicos, né? Como a gente acabou de ler, não cuidava dos meus. Falando de casa, né? Dentro de casa eu era muito ignorante, né? Eu era muito impaciente, eu priorizava outras coisas do que estar em casa com minha mulher, com meu filho. Eu priorizava muito estar em campeonatos, estar com colegas, conversando, brincando, coisas até lícitas, e não estava cuidando como deveria cuidar da minha esposa. E eu lembro um dia, teve uma célula em casa, e nesse dia foi lindo. Se converteram foi 2 ou foi 3 pessoas, se não me engano foram 2 ou foi 3, não me lembro agora, mas aí aquele quebrantamento na célula, pá, aquela coisa mais linda. No final, na hora de dormir, eu todo orgulhoso, né, pra mim mesmo, na mente, pensando, cara, que massa, hoje contribuí na obra do Senhor, hoje algumas vidas se converteram, cara, tô vivendo o cristianismo. Comecei, né, viajar na maionese, a palavra é essa. Eu lembro que uma frase que minha esposa me disse, que
Eu creio que mais nunca eu esqueço, né? Hoje quando eu me lembro, me fortalece. Antes me entristecia, né? Hoje quando eu me lembro, me fortalece e me alegra muito. Eu lembro que eu fui dormir nesse dia, aí ela olhou pra mim assim e disse: amor, vou te falar uma coisa. E eu achando que ela ia falar da Célia, que ela ia, né, se alegrar comigo e tal. E ela disse, olhou nos meus olhos e disse: amor, eu queria que você fosse 1% aqui em casa comigo, como você é na célula, com as ovelhas, com os visitantes. 1% que você é na igreja, na rua com as pessoas. Quando ela me disse aquilo, foi um baque muito grande na minha vida, né? Lá na hora assim, foi um choque, pô, que tirou minha brisa na hora. Mas foi preciso, né? Hoje quando eu lembro disso, eu vejo que foi daquele momento assim que Deus começou a abrir, tirar as escamas dos meus olhos. E hoje eu posso dizer que hoje, cara, eu sou um sacerdote do lar, meu irmão. Hoje eu tenho me posicionado pela graça de Cristo, não pela minha força, pela graça de Cristo. Eu tenho que se posicionar como um sacerdote do lar. Hoje eu priorizo minha esposa, hoje eu priorizo meu filho, hoje eu faço meu papel assim de sacerdote, eu me posiciono como um servo de Cristo, cubro minha mulher, cubro meu filho assim espiritualmente, procuro instigá-los, incentivá-los, demonstrar no exemplo de um seguidor, de uma vida que busca Cristo. Amém? Amém. E essa questão do orgulhar-se é muito interessante, porque infelizmente acontece no meio, não só do cristão em si, mas como também do próprio ser humano, né? Dele se orgulhar pelas coisas da vida e pá. Mas a palavra de Deus, ela fala aqui em Filipenses. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses, quando está falando sobre Cristo, no versículo o 2, o 3 e o 4. Não façam nada por interesse pessoal. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E é como eu estava dizendo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E em Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, o que acontece muitas das vezes é o orgulho pelo fazer, que acaba nos levando para aquela vaidade do se vangloriar. E uma das coisas que o Senhor ele quer sempre que a gente tenha consciência e que a gente sempre saiba é que para Ele o importante não é que a gente tenha, mas é que a gente seja. O importante é que a gente vá lá e a gente faça, mas antes desse fazer, Ele primeiro já nos tornou, Ele já nos fez. Não tem como, não há. Eu não lembro se eu já falei isso aqui em alguns vídeos para vocês, mas uma das verdades que Deus trouxe para minha vida foi: tenha uma vida com Deus para depois ter uma vida para Deus. Porque você não vai ter como primeiro ter uma vida para Deus se você primeiro não ter uma vida com Ele. Porque se você primeiro for ter uma vida para Ele, então você vai estar tão focado nas obras, em fazer, que você vai esquecer de ser. Mas quando você começar a ter uma vida com Ele, então naquela essência dele, mostrar para você, não só você se vendo como um herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, tendo todos os direitos, o Espírito Santo em você, mas você também se vendo como um servo, você também se vendo como um filho, e naquela humildade ali, buscando a grandeza de Deus. Tudo aquilo que você vai fazer pelas posições que Deus te deu, dos títulos que você tem, do dom do Espírito Santo, tudo na sua vida, só vai correr para uma coisa: a glória dele. A palavra fala lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 10, versículo, acho que é 31, a partir do 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo
para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então é isso, né? Amém. Mas aí, meu querido, terceiro versículo, a gente já vai para o terceiro versículo, gente, né? É que nem aquela questão do o melhor sempre fica para o final, né? Vamos para o terceiro versículo aí, que marcou a vida do nosso querido irmão, que ele vai compartilhar com vocês aí. Pronto, meio que é quase uma continuação do que o Júnior está dizendo, né? Depois que eu comecei a me posicionar com 1 Timóteo 4:8, o exercício espiritual, priorizando o exercício espiritual e depois começando a cumprir o que está em 1 Timóteo 5:8, né? Cuidar da família, cuidar de casa. Deus revelou, mudou meu posicionamento fora de casa, né? Lá em Mateus 5:8 uma passagem que Deus ministrou no meu coração fortemente, e depois que eu comecei a cumprir o 1 Timóteo 4:8 e 5:8, cara, eu tenho vivido isso do dia a dia, né? Tive experiência no meu trabalho que eu nunca tive antes. E vamos lá, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, de nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém? Então antes, quando eu não vivia Timóteo 4:8, Timóteo 5:8, eu não tinha respaldo nenhum para falar de Deus, eu não tinha respaldo nenhum para ministrar a ninguém, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, cara. E é notório assim que o quanto Deus me transformou e está me transformando diariamente. Eu tive experiência recente no meu trabalho, né, devido ter me posicionado pela graça de Cristo, me posicionado em Cristo, em buscar Ele diariamente, em reconhecer Ele em tudo, agradar Ele em tudo, fazer tudo que eu fizer, seja para a honra e para a glória dele. Eu tenho assim, experiências maravilhosas no meu trabalho, experiência de me revelar assim, coisas, e eu chamar pessoas para conversar, e por estar tendo uma vida com Cristo, as pessoas me dão ouvido e permitir que no final eu ore por ela, que eu profetize sobre a vida dela. Hoje eu consigo ver no meu trabalho pessoas me chamando para conversar, para pedir conselho, né? E ninguém vai pedir conselho a alguém se não esperar algo de bom daquela pessoa, né? Então o algo de bom que eu tenho para oferecer para as pessoas não vem de mim, né? Eu simplesmente estou buscando em Cristo, no meu quarto de escuta, eu estou buscando em Cristo na palavra, na bendita palavra de Deus. Se eu tenho algo para oferecer hoje, não é meu, tá? É de Cristo, é de Deus, e é isso aí. Nós somos o sal da terra e vamos dar sabor aí para a humanidade. É isso mesmo. Complementando o que ele está dizendo, a palavra de Deus ela fala em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. E tem uma outra palavra também em Timóteo, eu não estou lembrado agora de cabeça assim, se é 2 Timóteo ou é 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo ele escreve para ele acerca de ele ser um exemplo, né? E ele ser um exemplo na boa conduta. Agora lá fala, seja um exemplo na sua maneira de agir, de pensar, no amor, na fé e na pureza. E a palavra de Deus, ela por si só, ela já é clara, ela já é pura. E uma das coisas que Deus ele quer que a gente viva, só para complementar também o que ele falou, é o que diz aqui, Tito, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus diz que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Muitas das vezes acontece da gente ler as escrituras sagradas e o nosso entendimento lógico
e a nossa sabedoria humana raciocinar pelo que a gente está vendo, do que diz a letra. Só que em Deus, em Jesus, na paternidade do Pai, na escolha dele ter chamado a gente para viver esse chamado celestial, existe uma revelação para que a gente viva uma vida, tem um estilo de vida, tem uma mudança de rota, tem uma conduta diferente, né? Haja uma metanoia na nossa cabeça, no nosso coração. E com relação a ser o sal da terra, o propósito do sal ele é conservar. Então você entender que você é escolhido por Cristo, é o sal da terra. O próprio Cristo ele falou na parábola do semeador que a sua palavra é como uma semente. E aquela terra que ele fala é o coração. Então quando Jesus ele fala exatamente em a gente ser o sal da terra, se a gente se limita a local físico, a gente vai pensar só nessa terra, onde a gente pisa, onde a gente mora, a casa. Mas se a gente olha além, no espiritual, a gente vai ver que a terra, como ele falou na parábola do semeador, que são os corações. Então significa que toda palavra que Deus nos usa para que a gente ministre aos corações daquelas pessoas, é o nosso dever, como sal daquela terra, daquele coração, conservar aquela palavra. Seja uma palavra de consolo, seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento. E Deus nos usando, ou como a palavra fala, um planta e o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Mas é nosso dever, como sal, conservar. Não só na nossa vida, o fogo do Espírito Santo, que a gente é a lenha para estar sempre lá, mas também na vida daquela outra pessoa lá, né? Então é isso, galera. Que Deus ele continue abençoando a vida de vocês cada vez mais, que eu tenho toda a certeza que assim como diariamente Deus ele vai nos conduzindo a essa boa obra que ele começou na nossa vida, e ele vai mostrando essa novidade diária que a gente vai tendo com Cristo, né? Eu creio que hoje também, nesse momento, agora, a partir de quando vocês começaram a ver esse vídeo, vocês ouviram a história do Everton, os 3 versículos que ele ama e que mudou assim as 3 áreas da vida dele que ele compartilhou e que nunca mais vai ser a mesma. Com certeza Deus também vai abençoar ricamente a vida de vocês. Se vocês se assemelharam, ele com toda certeza vai dizer para vocês aqui na ousadia daquilo que o Espírito Santo já declarou sobre a vida dele, que há mudança e há uma transformação, não é não? Pode falar aí, cara. É inevitável a mudança, meu irmão, é inevitável. Se Jesus Cristo estiver em você, né, e você permitir que ele se conecte a você, é inevitável. Não tem como. Aonde a luz, as trevas vão embora. Então, se de coração, você aceitar Cristo, aceitar a transformação dele, vai ser notório, vai ser visível. Até os cegos verão. Até os cegos verão, né? Então é isso, gente. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. A gente agradece aí esse momento com vocês aqui. E a real é essa, né? Bíblia. Vamos comer a Bíblia, vamos viver a palavra, né? Versão por versão, livro por livro, capítulo por capítulo, né? Que Deus abençoe vocês aí. Valeu. Falou. Tá gravando? Tá gravando. Beleza. E aí, onde é que é a câmera aí? A bolinha da câmera ontem. Ah, é ali, né? Pronto.